Eu saio. A paz do Senhor Jesus, irmãos amados, bom dia, graça e paz. Irmãos, hoje nessa manhã gloriosa, esse domingo com cara de preguiça, né, pastor? Né? Você talvez esteja em casa tomando seu cafezinho, nos assistindo agora, nós atrasamos um pouquinho aqui os problemas técnicos, mas hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo que nós começamos semana passada, tá lembrado? Sobre a condenação eterna. Então, hoje nós daremos continuidade, mas antes de entrar no assunto, vamos fazer nossa oração, né? Eu vou pedir para o nosso convidado aqui nesta manhã, o irmão Paulo Correia, para estar fazendo a sua oração, para dar início ao nosso estudo. Amém? Bom dia a todos, Pai de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pelo fôlego de vida. Obrigado, Deus, porque está tudo tranquilo nessa manhã, apesar da chuva forte. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos feito chegar bem aos cultos, tem cuidado das nossas famílias nesse momento difícil. Obrigado, Deus, pelo seu Espírito diante de nós e que o aprendizado aqui seja todo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém, irmãos. Olha a voz de locutor do nosso irmão Paulo, falando nesta manhã, né? Irmãos, a pergunta que fica, né? A condenação eterna. Tantas vertentes que nós já vimos, né? Tantas filosofias, pensamentos divergentes daquilo que a palavra de Deus ensina. Semana passada, se vocês perderam, pode acessar lá o nosso canal para você poder resgatar o que nós já falamos. Isso, Fábio, vamos fazer uma propaganda. Isso, faz uma propaganda aí, pastor. Nosso canal de YouTube, gente, acessem lá nosso canal. Eu vou botar aí o link no chat dessa transmissão, vocês podem acessar lá, porque tem muita coisa boa. Amém. Então, siga o convite e a sugestão do pastor, vá até lá, veja, nós iniciamos semana passada falando sobre o significado dos termos, né? Hades, Seol, Guiena, Tártaro, para a gente começar a introduzir o nosso estudo, nosso entendimento dessa doutrina tão importante, que é a respeito da condenação eterna. Mas assim, eu gostaria de passar a palavra agora para os nossos comentaristas, darem suas considerações iniciais. Gostaria de passar para o nosso presbítero Luciano, para ele estar comentando sobre esse assunto. Irmão Luciano, qual a importância, né, da gente tratar esse assunto, condenação eterna, uma vez que nós somos cristãos e acreditamos que herdaremos a vida eterna? A paz do Senhor, meus irmãos. Primeiro, antes de até permita minha brincadeira, desculpa a minha voz, depois da voz do Paulo aqui, perdoe a minha voz, tá? Porque realmente fica constrangido. Também. Deixa eu ver aqui. Não está falando, né? Eu também não vou falar nada. Minha voz de taquara rachada. Brincadeira da parte. Eu acho não tem como, Fábio, a gente entender a salvação eterna, a vida eterna, sem compreender e entender que existe a condenação eterna. Conforme na semana passada eu falei, eu trouxe até a questão de uma frase que eu já ouvi, que lei sem punição é perda de tempo. Então nós temos uma regra de vida, uma regra, e acreditamos que essa regra, ela, dentre todas as situações impostas nela, né, ou colocadas nela, que nós escolhemos viver, o grande objetivo é a redenção final, é a vida eterna. Esse é o nosso grande objetivo, né? A gente vive tudo que vive aqui com o apoio do Espírito Santo. A gente consegue ser resiliente, a gente consegue passar por dificuldades, a gente consegue passar por lutas, enfrentar injustiças, entendendo que no final haverá uma vida eterna. Agora, esse entendimento vem por conta do conhecimento que adquirimos nas Escrituras, e é o fundamento do cristianismo, né? E em contrapartida a isso, vai ter a condenação eterna. Não tem como ter a vida eterna e não ter a condenação eterna, porque está escrito na Bíblia, está escrito, e se nós não entendermos
verdadeiro em nossas vidas, em nossa realidade, a gente pode anular a Bíblia, porque não tem como ser só da metade, só não, todo mundo vai ter a salvação eterna. Não tem como, né? E também seria muito pequeno para nós, como seres humanos, entender que acaba aqui. Seria muito difícil entender isso, né? É claro que esse tema, ele vai ligar direto um ao outro, né? Salvação eterna e condenação eterna. Então, a importância de entendermos isso é que a gente consegue se estruturar ainda mais, ou seja, ficar ainda mais estruturado de que, vivendo corretamente, vivendo de acordo com os desígnios de Cristo, nós teremos a salvação eterna. E a condenação eterna, nós temos só que saber que ela existe. Perfeito, Luciano. Muito obrigado pelo seu comentário, né? Como sempre enriquecendo, contribuindo bastante, né? Eu gostaria de pegar até na fala do Luciano já para fazer uma pergunta aqui para a nossa participação do nosso Paulo Correia, um amigo aqui, nosso irmão em Cristo, congrega conosco em nossa igreja. Vocês conhecem, estuda comigo lá o curso de teologia, está nessa batalha aí, né? Aprendendo. Eu gostaria de passar uma pergunta para o irmão Paulo. Fica à vontade, tá, Paulo? Eu sei que você também está estudando assim como eu. Mas a respeito, em cima dessa fala que o Luciano trouxe, né? Tem tantas ideias, tantos pensamentos, às vezes, equivocados com relação ao destino final, né, das pessoas. Muitos, por exemplo, acreditam que na aniquilação, né? Não, mas Deus é justo, Deus é amor, Ele não ficaria condenando eternamente. A pessoa viveu 70 anos, então seria justo ela cumprir 70 anos de pena, por exemplo, né? Se ela viveu distante disso. Paulo, na sua visão teológica, a respeito desse assunto, qual seria? Então, eu poderia falar que não sei, que eu fugia, né? E realmente seria melhor mesmo. O que acontece é assim, essas teorias de aniquilação, ou seja, que após o juízo, os salvos, eles iriam para o paraíso, o céu, ou a nova terra, e os perdidos, os ímpios, seriam destruídos. É uma visão confortante, porque não permitiria pensar que esse Deus bondoso, generoso, misericordioso, permitiria o sofrimento de alguém, não por 1 ano, ou por 2 anos, ou por 3 anos, mas por um período de tempo que nunca acabaria. Aliás, um período de tempo que não há, eternamente. Uma pessoa sofrendo eternamente um castigo. As pessoas que pensam na aniquilação têm essa dificuldade, justamente por pensar no sofrimento eterno diante do caráter de um Deus amoroso. Porém, isso é difícil e complexo, porque, como o presbítero Luciano disse, tem argumentos contra a aniquilação, que são argumentos morais, psicológicos, teleológicos, que implicam na necessidade de um porvir onde essa culpabilidade ela terá uma recompensa, justamente por todo o castigo que as pessoas receberiam, mediante sua vida de corrupção deliberada. Também, corroborando com isso, a gente tem que pensar no seguinte: não pode haver, por nossa parte, uma mentalidade de revanchismo, no sentido de que nós gostaríamos de que tais ações fossem recompensadas com punição, fogo e tormento. O pensamento, ele deveria ser não só como o de Jesus Cristo, Deus, que gostaria que todas as pessoas fossem salvas, justamente por saber o que é o porvir, agonizante, de lamento, de angústia, de culpa de consciência, de tormento, de arrependimento, no sentido de remorso por querer estar no lado com Deus e não poder. E também Paulo também teve essa perspectiva quando queria ser capaz até de trocar o seu estado por outras pessoas, né? Pelos judeus, no caso, pelos que não creram. Ele queria ser, se fosse possível, até trocar. Então, acho que essa é uma postura assim, de misericórdia. Porque se nós hoje sabemos que o porvir é eterno, e isso traz implicações lógicas para a vida, esse porvir nos tem que trazer um estado de contrição, de saber que essa pessoa não vai ser aniquilada e tem uma eternidade pela frente de tormento. Quais as implicações disso para a vida prática da igreja? Um amor pelas almas que vai nos levar a evangelizar. Não mais por medo do inferno,
mas justamente por querer essa comunhão que eu tenho com os meus irmãos para sempre, porque esse estado de glória é um estado de comunhão com Deus, com Jesus e com meus irmãos. Então eu vou estar na glória com esse estado de comunhão. As implicações disso são que eu vou querer levar o máximo de pessoas possíveis para esse estado de comunhão comigo. Isso vai nos levar a fazer um evangelismo mais completo, nesse ponto de vista. Perfeito, Paulo. Olha, muito boa palavra, né? A gente vai até tocar nesse assunto, né? As implicações desse conhecimento, o que traz nossa vida como cristão, que o Paulo até tocou, né? A gente tendo consciência dessa destinação de condenação eterna, você ama teu pai, a tua mãe, tua esposa, teu irmão, teu vizinho, irmãos, né? Isso vai mover você a agir, né? No sentido de tentar ganhar esta alma. Quando a gente fala essa alma, fica muito, né? As pessoas talvez fiquem assim, tenham confusão em entender isso. Quando a gente fala alma, a gente está querendo dizer todo, né? O corpo, porque, como a gente já viu no estudo até da semana, no estudo anterior a esse, né? A semana passada a gente começou esse assunto. No estudo anterior falamos sobre a ressurreição. Então a gente acredita na ressurreição, que o corpo e a alma vão se unir novamente, né? Uns para a condenação eterna, outros para a vida eterna. Então a gente quer que as pessoas, não só aquela que a gente ama diretamente, né? Porque o conceito de amor também, né, pastor, é muito equivocado às vezes. A gente acha que amar é um sentimento, né? E amar é uma atitude, é uma ação. Não é isso, pastor? Exato, exatamente. Então eu gostaria de fazer uma leitura, antes de passar a palavra para o pastor, para fazer um comentário aqui, que está em Mateus, capítulo 10, versículo, deixa eu ver aqui, 28. Diz assim, irmãos, Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Amém? Os irmãos anotaram hein, essa referência? Mateus 10, versículo 28. Aqui é bem interessante, né, pastor? Porque diz assim, olha, a gente não temer aqueles que podem matar o nosso corpo. Faz aquela separação que você está falando, né? Sim. Ganhar almas, corpo, alma, essa dicotomia, né? E tal, mas aqui fica bem claro, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Muitas vezes tem gente que tem medo de bandido, de traficante e tal, e com razão, né, irmãos? Mas eles só podem matar o teu corpo. A tua alma eles não podem, certo? Mas quem seria esse que pode matar o nosso corpo e a nossa alma, pastor? Eu acho também interessante o final, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Naquela fala inicial, eu não sei se foi do Luciano, do Paulo, que há uma tentativa de deixar a condenação eterna como algo mais etéreo, não físico, né? É aquilo, quando nós vamos tentando crescer e evoluir, vamos botar essa evolução entre aspas, com as doutrinas fundamentais da Bíblia, as doutrinas fundamentais do cristianismo, e a gente vai tentando evoluir, tentando em algo que já é solidificado desde Cristo, que não pode ser, vamos usar a palavra imexível. O pessoal da década de 80 sabe o que é isso, imexível, né? Então, não se pode mexer nessas coisas, porque senão você começa a alterar todo o conjunto, todo o edifício cristão. Quando você pensa que a condenação não é algo físico, não há algo concreto, não há concretude, você tem que discordar de palavras como essa, porque Jesus ele está falando, mas nós devemos temer aquele que lança a alma do sujeito, da pessoa e o corpo. Então, a alma é uma ideia física. Ele não está falando um corpo aqui como um ser etéreo ou teórico, é corpo. Né? E não, obviamente está ajudando até a não fazer essa dicotomia entre alma e corpo, está até colaborando, apesar da tradução nossa ser
Infelizmente, a gente está tão enxertado com pensamentos de uma filosofia platônica que, quando falamos de alma, nós fazemos sempre uma separação entre uma coisa da outra, né? E aqui é o contrário. Cristo está dizendo, bom, ele pode matar o corpo, mas não pode extinguir a existência. Ele pode matar o nosso corpo. Isso tem muito a ver com o que nós falamos na semana passada, no sentido da existência do ser humano e na ressurreição, que obviamente não é esse corpo, mas será um novo corpo, um corpo incorruptível, mas ainda assim um corpo concreto, físico, que você se expressa por ele, você existe por ele, então continua sendo um corpo. A outra coisa que eu queria falar aqui é sobre antes até, desculpa, voltar um pouquinho, Fábio, para dar um recadinho, você que está em casa, você que é cristão, membro de nossa igreja, Igreja Metodista Wesleyana de Jardim Primavera, primeira Igreja Metodista Wesleyana de Jardim Primavera, você que é membro de nossa igreja, é um cristão, ou você que não é membro, mas também você é um cristão. A EBD, e continuamos fazendo essa EBD online, para que te dê ferramentas concretas, a fim de que você seja instruído, porque nós vivemos nos últimos dias, e sempre foi assim, na verdade, uma guerra de conhecimento. Há uma tentativa muito forte de levar você a pensar e se ver neste mundo pautado por outras filosofias, ou outro evangelho, ou outro cristianismo, ou outra forma de expressão de você compreender todas as coisas e viver. Bem, eu creio que você teve, se você é um cristão, eu creio que você teve a experiência de nascer de novo, e creio que a salvação lhe é concedida por ter recebido a Jesus. Mas é importante você crescer no conhecimento, porque senão você pode perder tudo que você construiu agora por falta de conhecimento. Por não conhecer, você pode jogar muita coisa fora e não desfrutar de uma verdadeira vida plena cristã. E a EBD se presta nesse papel, esse papel de oferecer a você conhecimento. E aí é por isso esses temas, que são complexos. Né? Os temas que estamos tratando aqui não são fáceis, é verdade, mas é importante você conhecer e entender como cristão que existe a salvação, que é a bênção eterna, como existe a perdição, que é a maldição eterna. Então essa é a nossa proposta nessa manhã, levar você a compreender que existe uma condenação que é eterna. Os dois lados da moeda, né? Os dois lados. Como o Pedro falou na semana passada a respeito disso. É importante, pastor, seu comentário, porque é justamente entrar nessa questão aí. Muitas pessoas, às vezes, elas não dão devido valor ao estudo da palavra. Ainda mais a geração de hoje, não estou criticando você, meu irmão, que nasceu aí de 2000 para cá, tá? Mas isso é um fato. Hoje em dia, as pessoas têm assim uma pressa de aprender, de conhecer as coisas, e elas querem o caminho mais fácil às vezes, né? Ela não quer ler. Então, se ela soube que alguém gravou um vídeo e tal, um youtuber, falando sobre um assunto, ela vai pegar, vai consumir aquilo como se fosse uma verdade plena, né? Absoluta aquela verdade, né? Isso é o fast food. Então não tem trabalho você pegar, pesquisar, buscar no original, consultar fontes, pastor, amigos e tal, para pesquisar e formular a sua ideia. Então muitas vezes a pessoa pega algo já pronto, né, e acha que sabe. Aí que está o problema, né? Porque se quem está ensinando ali é um falso mestre, como o pastor colocou, sim, né? Olha o risco que está correndo, né? Ela é boa para mim. Exatamente, ela é boa para
É um pouco parecido assim, ó, resumindo, gente, ó, hoje à noite, aliás, está convidado, viu? Hoje à noite, ceia, Santa Ceia, celebração, vamos pular e saltar, celebração, é festa. Agora, vamos estudar. É isso, agora é hora da gente estudar, crescer no conhecimento, no entendimento. Isso é muito importante nesses dias que têm sido dias terríveis e maus, onde pessoas... e obviamente eu tenho que dizer que são pessoas enviadas do inferno, né? ou amando do inferno, que tentam retirar da construção teológica, doutrinária cristã, alguns postulados que são fundamentos, dentre eles esse da condenação eterna. Existe a condenação eterna. Como que se dará isso? A gente pode até discutir, discordando aqui, ali, aquela coisa. Me fizeram uma pergunta, foi essa semana, eu fui entrevistado por uma rádio online e aí o rapaz me perguntou, por que é que tem tantas denominações diferentes? Não, ele me perguntou, por que é que tem tantas igrejas diferentes? Aí eu falei, não tem tantas igrejas diferentes, tem uma igreja só, uma igreja una. Aí ele, não, como assim? Tem tantas igrejas? Eu falei, não, tem tantas denominações diferentes, são diferentes, isso aí são coisas distintas. Mas a igreja é una, santa, noiva de Cristo, quando subir ao céu é uma igreja. Se tem entendimento diferente quanto a um determinado assunto, é perfeitamente aceitável. Se eu compreendo a condenação eterna no sentido de milênio ou não milênio, pós-milenar, pré-milenar, amilenar, como se dar isso, são assuntos secundários. O que é importante, nesse caso, compreender que existe a volta de Cristo, e a volta de Cristo existe um juízo, e um juízo para salvação eterna ou perdição eterna. Agora, como se dá essas coisas, aí a gente discute. Os metodistas entendem de um jeito, os assembleanos de outro, os presbiterianos de outro. Ok, sem problema nenhum. E aí cada um que vai, por afinidade, se achegar no seu movimento. Olha, eu não aceito a ideia dos presbiterianos, mas gosto mais dos metodistas, então vou ficar aqui. Mas com uma velha canção metodista, não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, dá minha mão e meu irmão serás. Beleza, agora chegar e tirar o fundamento, não existe condenação eterna. Aí eu não posso dar a mão, não tem como, aí não. Aí é completamente oposto ao meu pensamento. Esse ponto é interessante, que o próprio Wesley, o pastor, né, que especialista pode falar melhor, ele chegou a essas conclusões. Ele rejeitou o sono da alma e rejeitou a aniquilação, que também já era uma corrente que perambulava pelaquela época de 1700. Aí ele chegou à conclusão da condenação eterna, que é um ponto doutrinário fundamental. E é isso que o pastor ele falou, isso se apresenta em Wesley. Essa natureza da condenação é que é discutível, né? Parece que o próprio Wesley não batia o materno se era daquele sofrimento, seria daquela maneira ou aconteceria de outra maneira, mas a condenação era um fato incontestável. O que a gente pode discutir é a natureza dessa condenação, como ela procederia, mas a condenação é um fundamento. Perfeito, Paulo. O Wesley, Wesley é uma pessoa muito eclética, muito aberta. Então, quando tinham alguns assuntos assim mais polêmicos, ele não gostava muito de fechar o assunto, não. Por isso que eu sou wesleyano mesmo, porque em algumas situações eu não gosto de fechar, porque eu não tenho todas as respostas. A Bíblia me oferece alguns caminhos, mas não todos, porque alguns passam a ser pura interpretação. E aí eu preciso ser bastante prudente. Vem outra pessoa, me oferece uma ideia um pouco mais clara do que aquilo que eu tinha, então eu estou aberta a compreender. Mas vejam, gente, isso é dentro exatamente do que o Paulo fala, dentro dos conceitos básicos, fundamentais da fé cristã, são inegociáveis. Por isso a frase de Wesley: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; sobretudo, amor. Então, mas ele vai rejeitar alguns conceitos que lhe parecem absurdo. Mas lhe parece absurdo. Por exemplo, o sono da alma, a aniquilação.
E ele vai rejeitar isso, ele vai falar, não, isso para mim me parece absurdo, não vai dar para mim, eu não consigo me associar a essa situação. Mas, então, Wesley, como será? Aí ele falou, com essa cabeça assim, eu não sei, alguns dizem isso, alguns dizem aquilo, e isso é importante, você ter esse equilíbrio. Mas para isso, meu querido irmão, você tem que estar muito embasado nos pontos fundamentais de nossa fé. E é essa a nossa proposta, certo, Fábio? Os pontos fundamentais de nossa fé. Tanto é que é o título da revista. É o título de nossa revista. Amém. Então, irmãos, eu queria convidar você a participar do nosso estudo essa manhã, através aí do Facebook, se está nos assistindo. Você coloque sua pergunta, compartilhe com os irmãos aí, para poder estarem assistindo também. Eu queria só lhe dar um aviso que eu esqueci de dar aqui no começo, me perdoem. O nosso pastor João Vitor, hoje ele não está presente aqui na nossa mesa, porque ele vai participar de uma reunião com os adolescentes, não é isso? É verdade, ele vai estar conversando um pouquinho com os adolescentes. Me parece que o microfone do Luciano está desligado. Consegue compreender isso aí? Dá uma ajuda aí. Na live que eles estão falando. O som do nosso presbítero Luciano está saindo aí. Se tiver, dá um ok, dá um sinaliza aí pra gente. Já me falaram que o Léo falou assim, o microfone do Luciano parece estar desligado. Ele vai dar uma olhadinha aqui, Léo. Tá ok. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Só para a gente fechar essa parte, pastor, então o inferno seria um lugar, vamos dizer assim, geográfico. É um lugar real, existe, não é um negócio abstrato, um pensamento, não, isso é um lugar que existe, é um lugar real. O corpo, esse sofrimento é físico, certo? Sim. Deu certo ou errado, pastor? Não, você está certo, é porque as palavras são bem complicadas e difíceis sempre, né? O inferno, assim como o céu é um lugar real, o inferno também é um lugar real. Mas quando você usa a palavra geográfico né? É que complica. Complica, né? Porque é só pensar, mas é onde? É no centro da Terra? Exato, Terra, é em porque é Marte? geoterra, né? Então, aí já complica um pouco, mas que é real mas ele é numa outra, não sei se eu poderia usar a palavra dimensão, mas é em uma outra dimensão, em um outro contexto, outro plano, né? Ou seja, certamente o inferno não é aquele bairro que é conhecido como Inferninho. Não é ali. Não é ali. É muito maior do que isso a ideia. O senhor brincando tocou no ponto importante também, né? Porque muitas pessoas elas falam, o inferno é aqui, né? Com esse sofrimento e tal que as pessoas passam e tal, não sei o quê. Mas inferno aqui, né, o pessoal pode ligar ar-condicionado, né? O inferno aqui. Tem carinho, tem dos familiares e dos amigos, irmãos e tal. Tem coisas boas aqui, né? Então, eu imagino... Amor, né, Fábio? Amor. Por mais terrível que a pessoa viva, no mais terrível dos lugares, na mais terrível das famílias, ainda há amor neste mundo. Ainda há condição dela se chegar a uma igreja. E olha, ela chegando na igreja, ela vai ter acolhimento. Desde que isso seja uma igreja, né? Ela vai ter acolhimento, ela vai ter sustento. É aquela coisa, né? Ela vai ter alimento de verdade, ela vai ser acolhida. Não podemos entender que, por mais terrível que a vida da pessoa seja, a gente pense que ela está no inferno já. Não, ainda não. Acho que o senhor, mais uma vez, já foi bem cirúrgico aí no pensamento que eu estava formulando aqui, poder falar. Na sequência, né, escatológica, dessa questão toda que nós estamos falando, existe um momento em que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Sim. Deus não vai falar mais com o homem. Está aí o inferno. Eu gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar assim, o inferno é um homem totalmente sem Deus. Porque a possibilidade de alguma coisa boa no homem é a presença do Espírito Santo. Exato. É o homem por si mesmo, no seu próprio pecado, né? A possibilidade é essa. Se no momento que esse agente
de propulsão de amor, vamos colocar assim, ele se ausenta, a possibilidade de amor acaba. E aí o homem vai estar entregue às suas próprias, sem nenhum freio, ou seja, a maldade, ela já não vai pesar mais, porque embora existam os homens maus, eles fazem maldade, mas aí, o consciente dele fala, isso está errado. O Wesley fala uma coisa interessante quando ele diz acerca para trabalhar a graça preveniente, evitando a ideia da predestinação, no sentido que existem alguns condenados totalmente ao inferno, que sem possibilidade de salvação. Ele vai dizer a respeito de que existe em todo homem, e aí alguns dizem, ele usa outras palavras, mas ele fala assim, alguns chamam isso de moral ou natureza, acho que é natureza moral, ou alguma coisa assim, não lembro agora qual o termo que ele usa. Ele falou assim, mas isso não é natural, isso é divino. O que ele quer dizer é que existe em todo homem, por mais terrível que seja esse homem, existe ainda algum freio. Você usou a expressão aí, freio, né? Existe alguma coisa que é um freio, que ainda é capaz deste terrível homem fazer uma bondade. Né? Porque ele tem isso. Aí ele vai dizer que isso não é natural. Alguns chamam, eu não lembro qual o termo, me perdoe, gente, eu não sei se ele fala consciência moral, consciência, acho que ele usa isso, consciência natural. Os calvinistas chamariam isso de graça comum. Mas ele diz, mas isso não é natural, isso é divino. Então, por mais terrível que o homem possa ser, ele ainda tem em si uma pequena centelha de Deus, e que nós chamamos isso graça preveniente. Você imagine o inferno sem esse freio, o homem na sua própria maldade consigo mesmo, ele sozinho consigo mesmo, ele fazendo o que a sua natureza pecaminosa, sem freio algum, possa fazer. Inferno total. Esse é o inferno. Bem, obrigado por acrescentar, né, aprofundar nosso entendimento a respeito desse assunto. Agora, a gente vai tocar ainda nesse ponto, vai falar mais sobre o inferno, a condição, o lugar, o estado de espírito, essas coisas, vamos falar mais. Mas antes nós vamos, aqui seguindo o estudo da revista, os réus da condenação eterna, ou seja, aqueles que vão herdar não diria nem herdar, né? Eles vão receber a paga daquilo que eles viveram, né? Perfeito. Suas vidas. Então diz aqui, o primeiro que destacou é as pessoas obstinadamente carnais. O que seria obstinadamente, pastor? Uma palavra aí, né? Uma pessoa obstinada, uma pessoa... seria teimosia, seria adequado a gente colocar assim? Poderia ser uma teimosia, uma decisão deliberada, uma decisão, eu gosto de usar assim, deliberadamente inclinado para o mal. O que é isso? É uma pessoa que escolhe o mal, compreende o mal, ela sabe que aquilo é errado e deliberadamente ainda assim continua nesse caminho do erro. Obstinadamente. Obstinadamente, de ou forma carnal, obstinada. você está falando. Esse carnal, obstinadamente carnal, os dois juntos. Obstinadamente carnal, poderia dizer. E carnal, então a gente pegou aqui uma passagem, porque a gente pensa, mas o que seria carnal? Isso é importante. Tem aqui, Gálatas 5, versículo 19 e 21. Depois eu pedi para o Paulo ler para a gente, por favor, Gálatas também, capítulo 6, versículo 8. Gálatas 5, 19 e 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sim.
Amém. Então, o pastor Luciano leu para a gente aí Gálatas 5, 19 ao 21. E o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Gálatas, ele foi classificando ali, foi enumerando os tipos de conduta, né? Tipificando, né? As obras da carne. Deixa eu colocar aqui em Gálatas para poder ver aqui os que foi falando aqui, ó. Espera aí. 19 aqui. As obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza. Impureza seria o que aqui, pastor? Impureza, uma pessoa impura. Vamos colocar assim bem claro, né, para as pessoas entenderem o que né? É verdade, é porque são palavras bem genéricas, porque uma pode ser tida pela outra, né? Porque no fundo, por exemplo, um sujeito adúltero é um sujeito impuro também. Mas impureza, aqui, pelo menos no nosso português... Impureza seria o contrário de santo. Exatamente. Eu queria falar, impureza, no português, há o prefixo in, né, que é uma negação. Né? Então, ele é impuro, ele não é puro. Então, ele não está puro em si mesmo, nas suas ações, mas ele está contaminado em suas ações. Então, e essa contaminação, obviamente, quando falamos de contaminação, não estamos falando de coisa boa. Ele está contaminado com algo ruim. Então, ele está impuro. É um pouco a palavra adulterado. Adulterado, na verdade, não tem a ver muito a etimologia da palavra com a traição de um homem casado com uma mulher ou uma mulher casada com um homem. Mas adulterado tem a ver, por isso usamos a mesma palavra de adulteração hoje em dia para a questão da gasolina, quando ela está adulterada. O que ela é? Ela deixa de ser pura, como gasolina, o estado original da sua substância original, e alguém no meio do caminho, antes de chegar no posto, adultera com água, com álcool, com outra substância, que eu não sei, não sou químico. Aqui só o meu pastor João que sabe dizer, Gustavo, Paulo. Paulo está aqui na bancada. Certo, Paulo? Então, uma outra substância que não é aquelas que compõem a gasolina original, então ela se torna adulterada. É um pouco parecido, a palavra impura também. Então, a pessoa está pura, então, mas ela tem sobre ela alguma coisa que lhe contaminou, lhe deixou impura. Achei interessante o pastor associar essa palavra impureza com adultério, né? Porque realmente a gente vê lá em Gênesis, inclusive, né? Que tomará o homem e sua esposa e serão os dois uma só carne, né? Isso. Ou seja, é uma só essência. Uma só essência. Então, quando entra uma outra parte, um outro elemento, essa essência foi adulterada. Foi adulterada e se tornou uma coisa estranha, né? Maravilha, isso aí. Alterando a imago Dei, né? Distorcendo a imagem de Deus que tem no homem, adulterando, não é isso? Alterando a imagem de Deus no homem. Então, esse sujeito, ele foi adulterado. No Antigo Testamento, os profetas usam muito de chamar Israel de estar prostituído. Né? Por que Israel está prostituído? Israel deitou com a meretriz. Ora, uma nação... Como é que uma nação vai deitar com uma mulher, uma prostituta? Obviamente, ele está falando no sentido figurado, ou seja, Israel deitou com várias mulheres e deixou o seu relacionamento do seu casamento para com Deus. Então, Israel traiu Deus, Israel adulterou. Então, essas palavras aqui vão nesse sentido. É nesse sentido aí, pastor, que o senhor colocou, do adultério da nação de Israel com relação a Deus. A prostituta, segundo aí o texto lá de Ezequiel, tal, dos profetas daquele tempo, seria a Babilônia. Sim. Isso, a prostituta, no caso, seria uma prostituição não física, não carnal, mas como a gente costuma associar, né? Falando em prostituição, a gente lembra de sexo. Mas a gente está falando da idolatria, não é isso? Exato, perfeito. A prostituição da nação seria a idolatria que está colocando aqui. Então, pessoas que são obstinadamente carnais, são as pessoas... Aí ele elenca aqui, né? Paulo coloca prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções. É muita coisa, né, irmãos? E não está tudo. Facções. E coisas semelhantes, né? Ele diz. E Ainda tem coisas coisas semelhantes. Isso aqui é importante, gente. Por que isso que é importante a gente conhecer? Porque às vezes a gente acha, né, que assim, a gente está no engano. A gente acha que a gente está vivendo uma vida conforme o ensinamento que Deus deixou para a gente, conforme Jesus Cristo. Mas, se eu observo quase tudo da lei, mas eu deixo de observar isso aqui, pô, se eu sou contencioso, se eu sou faccioso e tal, não é legal, né, pastor? Não, não é legal. Isso é, e quando Jesus entra, de fato, na vida do crente, ele promove essa transformação. É algo assim, que acontece naturalmente, né? A gente não vai deixar de ser tudo isso aqui de um dia para o outro. Vamos supor que você se converteu hoje, você tinha uma conduta lasciva, né? Você era idólatra e tal. Com o seu caminhar, você vai amadurecendo, vai compreendendo e vai liberando, vai deixando de fazer certas práticas. Mas tem pessoas que elas vivem 20 anos de evangelho e elas têm esse pecado oculto às vezes, né, pastor? Sim, porque o processo da salvação, o entendimento da compreensão da salvação deve ser compreendido como um novo nascimento. Um novo nascimento é uma mudança da sua natureza. Você já não é mais gerado pelo Adão ou pela descendência adâmica, então você não é gerado mais pela natureza pecaminosa, você não é mais gerado pela carne, e aqui carne estamos falando de natureza pecaminosa, depois a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Mas você é gerado agora pelo Espírito, então você tem uma nova natureza. Mas isso não significa que você deixou completamente essa natureza pecaminosa e passou a viver. Você ainda convive com essa debilidade, porque afinal de contas você ainda é um ser humano na sua debilidade. Até o nosso corpo reflete isso, porque estamos destinados a um corpo perfeito, sim, mas ainda vivemos num corpo imperfeito. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o nosso corpo corrupto, e será. Então ele diz assim: aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, o nosso corpo ainda carrega isso. O apóstolo Paulo fala constantemente desse desejo que ele não quer fazer, mas ele ainda assim faz. Então, essa luta ainda se trava no nosso interior. Uma natureza que é carnal e uma natureza que é espiritual, então, que é gerada pelo Espírito. Aqui, o apóstolo Paulo deixa claro que a natureza pecaminosa, ela gera fruto na vida do homem. E o fruto desta natureza pecaminosa são esses que acabamos de ler. E uma natureza nova, gerada pelo Espírito, também gera frutos. E aí ele vai dizer a relação dos frutos. Então tem essa... isso é importante aqui, compreender. Diz assim, por favor. Então, em contraposição, né? O fruto da carne, que a gente leu, agora o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Não há lei, né? Porque é o que o apóstolo Paulo diz também em outros momentos. A lei é feita para o pecador, não é feita para o que produz isso. Porque não há lei sobre isso. Mas deixa eu colocar uma clareza aqui, que muitas pessoas se enganam. Gente, olha só, preste atenção, você que está em casa, não se engane mais sobre isso. Esse texto de Gálatas está falando em uma luta oposta entre si, entre duas naturezas. A natureza carnal, pecaminosa, e a natureza do Espírito, que é o Espírito Santo. Não está falando entre luta da carne do homem contra o espírito do homem na visão, eu vou usar a palavra dicotômica, né? Ou seja, não é a tua carne, teu corpo, que luta contra o teu espírito,
para você não fazer aquilo que convém. Não é isso. É a tua natureza pecaminosa que luta contra o Espírito que há em você, o Espírito Santo que habita em você, para não fazer aquilo que deva fazer. Porque o Espírito, quando diz aqui, ó, mas o fruto do Espírito é o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito Santo que habita em você, que é o próprio Cristo habitando em você, que é a geração perfeita, a geração santa, a geração amável, a nova geração, o novo homem, a nova mulher, que foi feito em você, que está em você, que te leva a fazer esses frutos e a produzir esses frutos. A parte perfeita lutando com a parte imperfeita. É isso, a parte perfeita lutando. Mas essa parte perfeita não sou eu em mim mesmo, é o que há em mim. É aquela frase de Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Perfeito. Olha, pastor, o senhor fez um link para a leitura aqui do que gostaria que o Paulo fizesse, que está em Gálatas 6, versículo 8. Para a gente poder... Vê se o meu microfone voltou aí, pastor, por favor. Pessoal, se tiver o microfone do Luciano tiver voltado, dá um toque aí, Léo. Dá um toque aí, vê se está ok. Fale alguma coisa aí, Luciano. Amém, a paz do Senhor. A paz do Senhor, amém. Amém. Então, o Paulo vai fazer aquela leitura que é o link, né, da fala do pastor e do presbítero Luciano. Por favor, Paulo. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essa noção ele diz que a vida eterna para o que colhe do Espírito, e o outro que colhe da carne, corrupção. Isso traz aquela ideia da teologia paulina, oposta à vida eterna, que seria, aliás, a ideia de corrupção, da perdição, é oposta à incorruptibilidade que ele propõe no novo corpo restaurado. Que o corpo restaurado ele é incorruptível na visão paulina, ou seja, não se corrompe, não se degrada, não se deteriora, ou espiritualmente, não se inclina para o mal, não peca, não é aquelas características que você falou do fruto da carne. Da carne. Por Seria isso o oposto disso. que João vai falar, que se você diz que você não peca, você está mentindo, porque o teu próprio corpo denuncia isso. A gente ainda está nesse estado ainda de corrupção, existe a possibilidade do pecado. Mais uma vez Wesley trabalha a perfeição cristã, mas ele diz, perfeição cristã não é impecabilidade, perfeição cristã não é uma condição de não pecar. Perfeição cristã é uma possibilidade de não pecar, mas não é uma... Veja, é diferente, é uma possibilidade de não pecar, não é uma impossibilidade de não pecar. É o caminho para a inteira santificação. É o caminho para a inteira santificação. Perfeito. O Paulo fez um destaque bem interessante aqui com relação à corrupção, aqui no versículo 8 de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, né? Corrupção em contraste com a vida eterna, né? Aqui, ó. Tá falando agora. Corrupção, vida eterna, incorruptibilidade, né? E corrupção, o estado que é da condenação eterna. Agora, o que eu gostaria de destacar nessa leitura aqui também, pastor, é o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, ou seja, é a própria pessoa que escolhe fazer, onde que ela vai semear a semente dela, né? No caso dela, essa vida. Bom, eu vou viver minha vida, o quê? Semeando para a carne. Então, eu vou fazer a minha vontade, o meu desejo, o meu egoísmo, né? Aquilo que eu acho, que eu julgo que é certo, eu vou fazer. Pode falar, Paulo. E sobre esse ponto, o presbítero Luciano Fábio, o pastor, ele me corrige, assim como a gente vive naquela tensão entre o já e o ainda não, isso se reflete também para a condenação. Porque, Perfeito. dentro dessa perspectiva, Jesus inaugura o reino de Deus na nossa vida e nós já vivemos e desfrutamos de como será o reino de Deus. Então, nós já estamos salvos, nós não seremos salvos, nós já desfrutamos do reino de Deus, mas não na sua concretude, não na sua consumação. Semelhantemente, dentro dessa visão, também os que estão condenados já desfrutam da condenação, ou seja, do que será a condenação. Seria dessa seguinte maneira:
já desfrutamos do reino de Deus, já estamos salvos, já temos pequenos detalhes de como será a salvação. Semelhantemente, os que serão condenados, ainda estão condenados, já desfrutam dessa condenação, correto? Correto. Na verdade, eles já estão condenados, né? Então, por já estar condenados, também desfrutam da sua própria condenação. Assim como é o oposto, os que já estão salvos desfrutam da salvação. Qual vai ser o desfrute do mal ou do bem, do terrível ou do bom? Vai depender de como você semeia. Porque, leia novamente. O que Fábio. semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então, é uma opção, é uma escolha. Olha, semeie alguma coisa que possa produzir dentro do reino. O Espírito lhe ajuda a isso. Ele vai dizer, não faça isso. E aí você, não, vou fazer. Bom, então está semeando para a sua própria condenação. Amém. Então esse foi o primeiro destaque aqui, né, os réus da condenação eterna, o obstinadamente carnal. E tem um outro aqui, ó, as pessoas que se esquecem de Deus. Como assim as pessoas que se esquecem de Deus? Vamos ler em Salmos, capítulo 9, versículo 17. Salmos 9, versículo 17. Abrindo. Quem encontrou pode ler. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios são lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Se esquecer de Deus, né? Aí eu tenho um comentário aqui na revista, diz assim: o salmista declara que ignorar Deus, seus propósitos e princípios, resulta em perda eterna. Esquecer-se de Deus implica atitude de desconsideração, irreverência, indiferença e falta de amor para com Ele. Entre os que dão as costas para Deus estão os moralistas. Acho que isso é interessante, pastor, que ele colocou aqui, autor. Vou ler novamente. Entre os que dão as costas para Deus estão os moralistas que não são tementes a Deus, os honestos que não são reverentes, os benevolentes que não são crentes e os amáveis que não são convertidos. Interessante essa colocação aqui, né? Porque, olha, a gente pensa, uma pessoa moralista é uma pessoa que zela pela moral, pela ética, pela conduta, mas essa pessoa, foi colocada aqui, no texto, os moralistas que não são tementes a Deus. Uma pessoa pode ser moralista e pode não ser temente a Deus, né? Às vezes a gente acha, poxa, fulano é tão bom, né? Fulano preserva a família e tal, não sei o quê, mas não é temente a Deus. Às vezes as pessoas fazem confusão. Por falta de conhecimento, né, pastor? A pessoa, não, poxa, mas fulano, acredito que ele vai para o céu. É muito vago. A gente não está aqui para dizer quem vai e quem não vai, né? Mas aquele que confessa com a sua boca, né, e declara que Jesus é o Senhor e tal, esse tem a salvação. Agora, a pessoa que rejeita a Deus, ela fala, não, sou homem, então, dentro do meu conhecimento, da minha capacidade intelectual, eu consigo entender que viver uma vida moral faz bem. Eu não preciso de Deus para viver uma vida moral, né? Ou seja, ele coloca Deus à parte. Essa pessoa também herdará a condenação eterna. E assim os outros, olha, os honestos que não são reverentes, os benevolentes que não são crentes e os amáveis que não são convertidos. Eu gosto muito de um texto, Fábio, gosto muito de um texto que ele fica em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 17, a partir do 17. Aliás, todo o Efésio 4 e o Efésio 5, se você puder dar uma olhadinha nesse texto, você vai aprender muito. A partir do 17 do Efésios, busquei, 4:17. Olha só, ele diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, que
para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância de que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Aí ele diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano e vos revistais no espírito da vossa mente. Revistais do novo homem. Então, esse texto aqui, diretamente no que você leu anteriormente, você está dizendo. São entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Com avidez cometem os seus pecados, ou seja, é uma semeadura da carne, é alguém que deliberadamente, não é alguém que faz isso assim, eu não sabia que estava fazendo. A condenação eterna não é para o sujeito que vai chegar lá e falar, eu não sabia do que estava fazendo. Não, a condenação eterna é para aquele que sabe o que está fazendo. Ele sabe, não há um justo sequer, não há um inocente na face da terra. Ninguém comete um pecado e diz assim, eu não sabia. É o que você leu, a questão amorosos, como que foi? Aqui, deixa eu ver. Os honestos que não são reverentes, os benevolentes que não são crentes, os amáveis que não são convertidos. Então, deixa eu ser um pouco duro aqui, não vem para cima de mim e dizer assim, eu não sabia que estava fazendo. Não, peraí, você sabe que você fez mal, você sabe disso. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você sabe que você fez isso. Então se arrependa do seu pecado, ou arrependa-se do seu pecado. Porque senão a gente vai levar aquela ideia de que o sujeito foi para o inferno sem ter a própria consciência de que ele estava lá. Porque ele vai falar assim, mas como assim? Eu não sabia que isso era errado fazer. Ninguém vai para o inferno inconsciente. Todos vão para o inferno conscientemente, deliberadamente, pelo seu próprio desejo, sua própria intenção. A gente pode crescer nisso, porque eu sei que essa pergunta vai levar a outra, que alguém vai começar a falar assim, mas é aqueles que não ouviram falar de Cristo. Não. Aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, mas sabem o que é certo e errado. Todos sabem. Graça preveniente. Todos sabem. É aquela velha noção. Toda cultura humana, toda cultura humana, não existe uma sequer. Toda cultura humana sabe que traição é pecado. Toda ela. Não existe uma cultura humana, não existe um lugar que a traição ela é entendida assim, de forma, não, a traição, o cara traiu, levou o outro à morte, não, ele fez uma boa coisa, não está errado. O adultério também está errado. Toda a cultura humana, adultério é errado. Alguns cobram isso de forma violenta, outros já mais civilizados entendem um pouco melhor. Dentro da ideia cristã existe a possibilidade do perdão, mas toda a cultura humana sabe que é errado. Então, ninguém vai para o inferno porque não sabe. Até mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, porque sabe que existe o certo e existe o errado. Graça preveniente. É interessante, pastor, você falar sobre essa questão da cultura, questão cultural, porque, como a gente falou na semana passada, uma das linhas de pensamento, da filosofia que entrou e que assim, parece que está em pauta, está em moda, né? É a ideia do universalismo, né? Que lança todo mundo no céu. Não, todo mundo é no céu, Deus é bom, Deus é tal, e independente do que você viveu e tal, você vai para o céu também. Eu ouvi dizer, que tem alguns aí que dizem que até Satanás teria resgate, teria salvação. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, porque ele não está na Bíblia, né? Na Bíblia diz que ele já está condenado, né? Mas esse pensamento de inclusão, de tornar as coisas palatáveis, de incluir todo mundo. Eu gosto de brincar com os coleguinhas da predestinação sobre o Satanás, né? Eu falo,
Se há predestinação, Satanás estava salvo, perdeu a salvação. Então, como pode haver a predestinação? Então, Satanás uma hora vai se arrepender. Vai entrar em uma igreja qualquer e falar, eu me arrependo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Vamos ver. Então, aí costumam utilizar esse argumento da cultura para dizer que, por exemplo, lá entre os índios, o casamento é coletivo, né? A Índia lá tem 4 índios, o pessoal cria como se fosse filho da tribo e tal, e vem com as ideias, né? Mas você vê aqui, por exemplo, como o senhor colocou, sabe que é errado, por exemplo, roubar, assassinar e tal. Algumas elas até mudam alguma coisa. Não, poxa, mas a criança nasceu com problema, é microcéfalo e tal, nesse caso, pode matar. Culturas, estou falando culturas, tá? Na nossa lei aqui no Brasil, inclusive, a criança que nasce com má formação, dentro da Constituição é permitido, né? Que haja o aborto nesses casos. E também quando há risco para gestante, né? Questão de estupro, enfim. Mas a questão cultural é utilizada pelos universalistas para poder incluir, né? Pensamentos diferentes. É bom a gente deixar bem claro isso. Aí aqui, a questão do esquecimento, voltando aqui, a gente pensa que é uma coisa pequena, né? Poxa, mas esqueceu, o pastor colocou, não, ninguém vai ser tido como inocente, né? Todos sabem o que estão fazendo. Aí o autor, ele coloca assim um comentário, ó, o esquecimento parece um pecado pequeno, mas provoca ira eterna contra o homem que vive e morre no esquecimento. Mas nós fazemos parte daqueles que se lembram do Senhor. Aí ele coloca uma referência, Deuteronômio 8:11, e não se esquecem de nenhum dos seus benefícios. Amém? Então, esse é o segundo grupo de pessoas que herdarão a condenação eterna. Um outro grupo aqui é as pessoas que se fecham para o amor. Se fechar para o amor, como seria isso? Vamos fazer uma leitura em João 3:16 ao 21. João 3, versículo 16 ao 21. Esse aqui é bem conhecido, né? Que Deus amou o mundo. E tem a outra passagem, eu pedi para o Luciano abrir, em Deixa Lucas só, antes de 3, você versículo ler 34. novamente, o Fábio, dá uma responder aqui para a irmã Eliette. Ela pediu para você repetir onde você leu anteriormente. Eu creio que você leu não sei exatamente qual o ponto que ela está fazendo essa pergunta aqui, mas eu acho que quando... Da revista ou da Bíblia? Eu vou Não, ler aqui. o texto bíblico. O texto bíblico foi Salmo 9:17. E depois, você leu, pediu para ler, foi Salmo 9:17. Foi o que a gente deu para falar sobre... E depois sobre eu falei de Efésios 4:17. Tá ok, minha irmã Eliette? Salmo 9:17 e eu falei Efésios 4:17 ao 25. Até o 25. O Leonardo também está falando assim sobre até diante da lei ninguém presume inocência por não conhecer a lei, né? Isso aí a pessoa não vai se eximir de Exato. pagar pelo crime que cometeu, né? Bom, então a leitura aqui, as pessoas que se fecham para o amor. João 3:16 ao 21. Paulo, está aí, por favor? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, não serem reveladas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Isso aí está bem claro, né? Ficou bem claro aí o texto em que Jesus, ele... Jesus que está falando aí, né? Não, João, ele está... eu acho que fala de Jesus. E Jesus no discurso, né? Então, ele coloca o porquê que as pessoas deliberaram
né, rejeitaram o amor de Deus, porque suas obras eram más, né? Porque eles se aborreciam com a luz. Ou seja, a luz, quando vem, né, começou a estar nas trevas, vem aquele farol no rosto, ela se incomoda, não é isso? Então, quando vem a verdade, quando vem a luz, a pessoa que está no erro, que está na mentira, ela se incomoda, né, porque é revelada. Geralmente as pessoas fazem no oculto, no escuro, mas quando aquela prática é revelada, ela sente vergonha, ela quer se esconder, quer sumir, não é? Mas as pessoas escolhem isso, elas se fecham para o amor. E tem a outra passagem que eu pedi para o Luciano fazer a leitura, por favor, é Lucas 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Amém. Essa parte aí, e vós não quisestes, né? Deixa bem claro, né? A intenção dele sempre foi do resgate, né? De salvar, o amor nele, mas as pessoas se fecharam para esse amor. E o texto que foi lido anteriormente explica o porquê que se fecharam para o amor, né? Eu gosto de pensar também como o Wesley pensava a respeito disso. O Wesley, ele sempre pensou em duas coisas interessantes quanto à antropologia humana, né? A pessoa humana, né? Ele olhava a pessoa humana e entendia que a pessoa humana, o ser humano, ele era composto de liberdade. E liberdade, ela tem a consequência da liberdade é a responsabilidade. Então, não há como pensar em uma condenação eterna sem responsabilizar esta pessoa. Responsabilizar essa pessoa é dar a ela a opção ou a condição de não cometer aquilo. Então, todos esses textos aí lidos vão nessa direção. O próprio Cristo falando, quantas vezes eu quis, eu desejei isso, mas vocês não quiseram. Então, vocês estão indo para a condenação por responsabilidade. E isso é importante fazer esse destaque. Perfeito, né? Porque É a opção da pessoa, né? Ela escolhe o caminho que ela vai trilhar. Isso é importante fazer esse destaque para que você também compreenda, porque às vezes a pessoa pode imaginar assim, a ideia do universalismo, ele tem um pouco isso. Mas como assim? A gente vai condenar todo mundo? Essa teologia aí vai condenar essas pessoas? O amor de Deus supera qualquer coisa. Olha, tem que ser entendido isso, que Deus não coloca ninguém no inferno. Tem que ser compreendido isso. Porque essa ideia universalista, desse universalismo, tem um pressuposto básico de que quem está condenando é Deus. Mas onde foi tirado isso? É aquilo que eu digo, às vezes você vai discutir com alguém teologia, doutrina, e assim, aí vai uma experiência bem de professor em sala de aula. Você está conversando com o cara quer discutir contigo, o aluno quer discutir com você, mas ele quer discutir aqui a ponta do iceberg. Quando se traz para baixo, fala, mas meu filho, peraí, quem é que está jogando a pessoa no inferno? Não é Deus. É a própria pessoa. É ela que se colocou lá, porque a ela foi lhe dada a oportunidade de não estar lá. É igual o exemplo do professor, né? Não é o professor que reprova. Não é o professor que reprova. É o aluno, ele teve o tempo, todo mundo teve o mesmo conteúdo, a mesma disciplina, o mesmo tempo para estudar, para fazer as questões e tal, mas não dedicou o tempo necessário para fazer pesquisa, estudar e tal, não aplicou tanto, né? E chegou no momento que foi cobrado e não tinha nada para poder responder aquelas perguntas. Por isso, um dos fatores mais agravantes do sofrimento é o estado de consciência, sabendo que está ali justamente porque ele teve a oportunidade e recusou. É um agravante no estado de flagelo dele da condenação. E assim como no exemplo que você deu da prova. Eu não mandei bem na prova porque eu dei mole. Eu podia ter estudado e não estudei. A consciência é o agravante na situação do flagelo. Eu levo essa questão, eu gosto de analisar essa questão que o pastor falou, que a pessoa que se coloca no inferno,
da seguinte forma: eu tenho minha casa, tá? E eu tenho regras para convidar alguém para minha casa, né? Eu não vou convidar qualquer um para estar na minha casa, não, né? Assim, no sentido de, pô, tem pessoas que não têm boas condutas, tem pessoas, eu não vou levar para dentro da minha casa, certo? O céu é de Deus, Ele criou regras para estar lá, e as regras Ele deixou claras, porque Ele era para todos estar, só que o homem pecou, caiu, né? Ele falou, não, olha, então nós vamos fazer tudo de novo, vou dar uma nova oportunidade, eu vou mandar meu filho, ele morre, vence o que pode, o que vocês deram ocasião lá no Jardim do Éden, que é a morte, vencem a morte, ele vence a morte, mas para estar no céu agora, tem que fazer o que ele orientou e deixou escrito. O céu é dele, ele dá para quem ele quiser. Agora, cabe a mim, tendo esse conhecimento, querer, não, eu quero esse céu. Eu quero esse céu. O pior, presbítero Luciano, é que, corroborando com isso, a salvação seria universal mesmo. O universalismo seria possível mesmo, como é. O problema é que a salvação é para todo mundo. O problema é que a pessoa não quer. E aí ele dá liberdade, você pode escolher. Ele te dá a liberdade, né, pastor? Você pode escolher. E aí é onde vem o problema, porque escolher não é fácil, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Escolher entre bom e ruim é fácil, porque é bom. Escolher entre doce e amargo. Agora, escolher entre certo e errado é que é o difícil, porque o certo nem sempre é o mais fácil. E nem sempre é o bom, né? É o mais gostoso. Exatamente. Então. Você tem que tomar um remédio. Muito bem, presbítero Luciano. E assim, Deus é tão bom, tão generoso, tão amável, que sabendo que para você, por você mesmo, ou por nós mesmos, isso nos seria impossível escolher o bom, Ele intervém com o seu Espírito, nos concedendo uma graça que chamamos preveniente, prévia, e que nos possibilita e nos, de forma terapêutica, sarando esta impossibilidade e nos dando a condição de decidir. Então essa decisão vem dele, não é um livre-arbítrio construído por nós mesmos, como os nossos queridos amigos às vezes nos chamam de pelagianos, não somos. Não é um livre-arbítrio construído por nós mesmos, mas é um livre-arbítrio dado por Deus na nossa condição pecadora, e Ele nos deu isso. Então a salvação vem de Deus, como diz o texto de Jonas. A salvação é unicamente por Deus, e Ele nos concede essa graça que é preveniente, nos ajudando a escolher. Até mesmo na hora da nossa escolha, Ele nos dá uma forcinha, uma mãozinha. Ele é muito bom. Verdade, pastor. E aí a única coisa que o ser humano precisa fazer é responder positivamente. Isso, a única coisa. É a única coisa, porque isso daí ele não tem como fazer, que senão ele não daria liberdade. Não seria liberdade, né? Se ele me obrigasse a aceitar tudo isso, ele estaria indo contra a questão da liberdade que ele nos dá, né? Porque ele não quer que escolhamos a ele porque ele nos obriga a escolher a ele. Ele quer que escolhamos a ele porque entendemos tudo isso que o senhor falou, que até mesmo essa consciência vem dele. Isso é importante falar. Vocês conhecem o texto, quem convence um homem é o Espírito, né? Fala assim, o Espírito convence, né? Então, é por isso que é o Espírito que trabalha em nós, nos dando essa possibilidade a escolher Deus. Então Deus é muito bom. Até mesmo nas nossas escolhas Ele nos ajuda. Só queria comentar aqui que eu gostei bastante do exemplo, né, que o Luciano trouxe, de que ele é o dono da casa, então ele coloca as regras e tal, quem vai visitar ele, achei bem didático, né? Nunca tinha pensado dessa forma, Luciano. Bem legal. Aí, só para fechar aqui esse bloco, né, dos réus da condenação. Só deixar claro aqui que todos os meus irmãos estão convidados para minha casa, tá bom? É bom saber disso, né? Mas porque passa pelos critérios, né? Amém. Pois então, colocando esse ponto que até que o Luciano falou, mais uma vez eu trouxe um link para nosso próximo item aqui, que é as pessoas que se fecham para o próximo.
Porque tem pessoas que às vezes ela fala, não, pô, Jesus Cristo é legal e tal, né? Então eu quero me relacionar com Deus, com Jesus. Mas o meu irmão, não, meu irmão é mentiroso, meu irmão, né, tal, não quero. E quanto menos eu tiver parar ali na igreja para ficar com os irmãos, isso também está errado, né? A pessoa que se fechou para o amor. Aí tem aqui a referência, eu não vou ler porque nosso tempo já está, ó, 15 para as 11 já, né? Opa! E eu só vou colocar a referência para vocês que estão em casa, quiser ler, depois está assim, ó, Mateus 25, versículo 31 ao 46. É aquela passagem onde Jesus vai falar assim, toda vez que deste um copo de água, cobriste e tal, a mim o fizeste, meus pequeninos, né? Pequeninos. Não estou lembrando as palavras direitinho aqui, mas a ideia é essa, tá? Toda vez que fizeste isto, alimentaste, visitaste e tal, a mim o fizeste. Ele vai falar para alguns, né? Então esses vão para a direita, são as ovelhas. E depois vai virar para os outros e vai falar assim, aparta de mim, né? Porque toda vez que vocês me negaram, deixaram de fazer e tal, vocês a mim o negaram. Então aí vocês vão para a parte do inferno. Então isso tem a ver com o relacionamento com o próximo, né? Como o pastor costuma falar, nosso relacionamento ele é com Deus, né? Vertical e horizontal com nossos irmãos. Então a gente tem que aprender a dar suporte, a conviver em harmonia, porque aí muitas vezes, né, pastor, a gente, puxa, fulano é tão chato, não aguento ficar com aquela pessoa. Né? A gente tem uma não tem isso, as pessoas às vezes têm esse tipo de comportamento. Está errado, irmão, né? A gente tem que superar isso, tem que dar o suporte. Fábio, você disse a respeito de que existem pessoas que se fecham para o próximo, mas querem se abrir para Deus. Isso, na perspectiva de nossa tradição teológica, isso não tem cabimento. Não tem cabimento você se abrir para Deus e se fechar para o próximo. Por isso a frase famosa de Wesley: santo solitário é tão contraditório quanto santo adúltero. Né? Porque ele está dizendo, santo solitário não existe, nós somos essencialmente seres sociais, para viver em sociedade. Então, na medida em que você se abre para Deus, você deve se abrir para o próximo. Na medida em que você se relaciona com Deus, você se relaciona com o próximo. Quanto mais achegado a Deus, mais chegado com o seu próximo. Isso deve ser levado verdadeiramente à última instância. Qual o grau de relacionamento que você deseja ter com Deus? Em alta estima, em um grau elevado? Compreenda que deve ser na mesma direção que um grau para com o próximo. Deve ser compreendido isso. É óbvio que para a gente compreender que um relacionamento com Deus é tudo de bom, nem sempre um relacionamento com o próximo é tudo de bom, porque você está trabalhando com uma pessoa que tem as mesmas debilidades e fraquezas que você. Então é possível que no relacionamento com o próximo haja algumas dificuldades. Mas isso não é uma justificativa para você não se abrir com o próximo, porque o seu convite ou sua ordem é para que você seja sal e luz. Não se coloca nenhuma luz, uma candeia debaixo de uma cama. A gente não pode se isolar, né? Isolado. E nem sal que não sirva para tempero. Então não há sentido. Eu voltei aqui em Gálatas 6, que fala dos frutos do Espírito. E quando você pega os frutos do Espírito, fala de amor, de paz, de longanimidade. Isso é relacionamento com o próximo, não é com Deus. É isso aí. Isso é relacionamento com o próximo. Tudo bem, você chega a Deus para poder adquirir isso, para poder relacionar com o próximo. Então, conforme o pastor falou, eu gosto muito, uma frase que o pastor já falou, fala sempre aqui, quer encontrar Jesus? Vai em direção ao próximo. Vai em direção ao próximo, porque é onde você consegue colocar em prática tudo isso daqui. Aqui tem longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E como é que isso acontece? Não é com pessoas perfeitas. Você não vai... inclusive, Jesus fala sobre isso. Se você vai em direção ao próximo, quem ama, quem te oferece, ofender a face, te oferece a outra, quem se caminhar uma milha vai duas, porque
fazer isso por um amigo é fácil. Difícil é fazer isso por alguém que você não tem tanta afinidade. Difícil é fazer isso com alguém que você não compartilha da mesma fé que você, né? Então, isso daí, Jesus fala que fazer isso para essas pessoas que a gente tem vínculo é tranquilo. Ter paciência, que é um dos requisitos aí, ou um dos frutos, você pode compreender isso como uma luta com você? Pode, mas a paciência se dá na medida do relacionamento. Você não tem como dizer que você é paciente sozinho. Não, e sem contar, pastor. E não somente no relacionamento com o próximo, mas com o próximo que lhe gera algum tipo de dificuldade. Porque muitas vezes as pessoas falam, tem pedido paciência a Deus. Tu acha que Deus vai dar paciência como se não for exercitando a paciência? Ou seja, vai colocar você diante de situações que vai te confrontar para que você tenha paciência. Não, agora eu sou zen e nada... Não é isso. Deus vai colocar você diante de igual forma, benignidade, amor, vai te colocar nessa situação para você colocar em prática isso. Por isso, né, que o Wesley disse, o santo solitário é contraditório. Porque ele vai falar, não tem sentido, cara, se você é santo, mas você não pratica isso na rua, no dia a dia, não faz sentido. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo são grandezas diretamente proporcionais, né? À medida que aumenta o meu amor por Deus, automaticamente vai aumentar o meu amor ao próximo. Desculpa aqui, eu sei que você vai caminhar e a gente está indo para o final. Mas o que leva à condenação porque nós estamos falando de condenação eterna. Então, o que leva à condenação é a não abertura para o próximo, porque isso lhe condena a você ficar com você mesmo no seu próprio orgulho. E quando você chega a Deus, pastor, aí você vê o quão pecador você é. Quanto mais, aquilo que o senhor falou, né? Quanto mais próximo da luz, maior a impureza aparece, né? Isso. Eu até citar dois exemplos aqui na Bíblia, né? Primeiro, na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem nos ofendeu foi quem? Foi Deus? Não, foi o nosso próximo, né? Então tem que perdoar quem? O nosso próximo. Aí outra seria o próprio apóstolo João, né? Ele diz lá, como diz que você ama a Deus e odeia o teu irmão, né? Chama até de homicida, uma palavra dura, né? Homicida e tal. Então é incoerente você dizer que ama a Deus, mas você não ama o teu próximo, tá? Só para fechar essa parte aqui, né? O nosso tempo já passou, já expirou. O Léo está perguntando se vai continuar na semana que vem esse assunto. Bom, e aí? A gente continua ou passa o próximo tema? Você é meu chefe. Então, olha, a gente vai tentar fechar na próxima semana, que ficou aqui faltando 2 tópicos para a gente tratar, que ficou aqui a condição a ser experimentada na condenação eterna. Qual a condição, né? E quarto, a atitude cristã perante a realidade da condenação eterna. Qual é nosso comportamento diante disso? Isso aí, acho que você já sabe, vamos pensando aí, vamos meditando, né? Para a semana que vem a gente interagir mais. Mas agora eu gostaria de deixar aqui as nossas considerações finais para o nosso convidado aqui ilustre, nossa mesa aqui nessa manhã, o Paulo. Fica o convite para participar mais vezes, né? O pastor João, espero que esteja conosco também semana que vem, né? Participando aqui da mesa, né? E que o Paulo também esteja presente, Luciano, e vamos colocar cadeira aqui. Eu gosto de ficar ali na voz do além. Pastor, vamos colocar cadeira aqui para todo mundo participar. Amém? Então, Paulo, por favor, suas considerações finais sobre o nosso estudo de hoje. Agradeço aqui a vocês por deixar eu participar aqui com os gigantes, com os grandes. Então, meus irmãos, com certeza esse tema da condenação nos traz a reflexão de nossas atitudes. Mais uma vez, não por medo da condenação, não por medo do inferno, não por medo do que acontecerá, da natureza da condenação, não, muito pelo contrário. Trazendo gancho para o que foi falado aqui sobre a comunhão, né? Que a gente
tem essa visão já na igreja, já na vida eclesiástica, já na vida comunitária, na visão de comunidade, de comunhão. E isso se refletirá no porvir. Quem gosta de comunhão, quem gosta do próximo, quem gosta do calor do outro, refletirá isso na comunhão eterna. Quem não quer comunhão, quem não quer relacionamento, quem não quer saber do outro, quem não quer encontrar o outro, quem não quer ver o outro, realmente não vai encontrar o outro. Vai encontrar perdição e ruína, que é o que essa pessoa quer, individualidade. Então, isso traz para a gente essa reflexão e a mensagem que para mim define isso agora nesse final. Eu queria deixar para vocês. Obrigado a todos. Amém. Nós te agradecemos, Paulo. Presbítero Luciano, por favor, suas considerações finais. A Bíblia fala que é mais importante uma cerimônia fúnebre a uma festa. E é uma coisa bem estranha, né? Os paradoxos da Bíblia aí que a gente vem entender, né? E isso faz a gente pensar também porque só se dá valor à abastança quem já passou necessidade. Só se dá valor à alegria quem sofre. Esse entendimento de perdição eterna é importante para que valorizemos a vida eterna. A gente precisa entender isso para que possamos valorizar a vida eterna. E a vida eterna, ela passa por todo o entendimento do sacrifício de Jesus, sacrifício vicário de Jesus, uma vida de piedade, uma vida falamos aqui ainda há pouco, de comunhão. Então, para mim, esse tema, ele é importante por conta disso, né? A gente precisa entendê-lo bem, para que possamos valorizar tudo o que leva à vida eterna. Valorizar e praticar tudo aquilo que leva à vida eterna, porque estamos aprendendo o que é o oposto da vida eterna, que é a condenação eterna. Então, estamos aprendendo, nós estamos dando ibope para Satanás, nós estamos dando ibope para a condenação eterna, certo, pastor? Estamos conhecendo como é que a tradição wesleyana vê a condenação eterna, para que possamos valorizar ainda mais a vida eterna, que é isso que a nossa pregação a nossa pregação Exato. Boas Novas, nossa pregação é essa, da vida eterna, mas para que valorizemos isso, e não seja somente um discurso onde a gente ouve no domingo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós temos que entender que a não vida eterna é a condenação eterna. Então, tenho certeza que tem sido de grande crescimento, pelo menos para mim tem sido, espero que para os irmãos também, e vamos continuar semana que vem para a gente poder fechar esse tema. Amém. Bom domingo a todos. Amém. A fala do presbítero Luciano, perfeita, né? A gente vai tentar concluir esse estudo aqui na semana que vem e vamos adentrar e falar sobre a vida eterna, tá? Mas o objetivo, como foi colocado aqui, não só hoje, mas desde o domingo passado, né, o porquê de nós estudarmos a questão da condenação eterna é aquilo que o Paulo disse, né, na fala dele, final agora, que é justamente para a gente, não pelo medo, né, mas pelo amor ao próximo, pelo amor ao Evangelho, pelo amor a Deus, a Cristo, a gente querer que todos participem dessa salvação e querer desfrutar dessa vida eterna do lado de todos. Então, por isso a gente não quer que ninguém se perca. E esse é justamente o motivo de nós estarmos estudando este tema. Amém? E eu convido você que está nos assistindo para estar conosco semana que vem, e logo mais também no culto, né, pastor? Participando Sim. da ceia, celebrando. E convide as pessoas a participarem também, virem estudar, pergunte lá no grupo DBD, se você tiver alguma dúvida, que a gente vai ter prazer em estar respondendo. Amém? E agora eu vou passar a palavra às considerações finais para o pastor, se tiver algum aviso, tá? E pastor, o senhor pode estar também fazendo oração pelo encerramento. Amém. Amém? Amém. Então, eu aproveitando isso que foi dito sobre comunhão e desfrutar desta vida, eu quero convidar a você a estar logo mais aqui no culto de ceia, que estaremos celebrando a comunhão uns com os outros,
e a comunhão com Cristo, tomando do cálice do Senhor e participando do pão que nos representa o corpo de Cristo Jesus. Então, hoje à noite, 19 horas, celebração de nossa Santa Ceia, celebrando nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com o próximo, colocando em prática tudo o que falamos aqui no sentido de que queremos celebrar a vida e a vida eterna, pois já vivemos essa eternidade aqui no presente, já desfrutamos disso, pois já somos salvos, não seremos salvos, mas já somos salvos em Cristo Jesus, pela graça e única misericórdia de Deus, não pela nossa vontade, mas pela vontade divina, não pela nossa força, mas pela força de Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Então, logo mais estaremos aqui celebrando a ceia, o pão e o vinho com alegria. Obviamente, com toda preocupação, com distanciamento. Use máscara, tá bom? Use máscara, tem álcool, tem todas as proteções aqui. Venha com toda a segurança, que será uma bênção, com distanciamento e tudo. Graças a Deus. Podemos orar então, certo, meu querido Fábio? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta lição, por essas palavras que foram ditas, por todo o ensino contido nessa transmissão. Muito obrigado por isso. Seja selado isso no nosso coração, pelo Teu Espírito, para que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, da Tua mensagem. Seja conosco, Senhor, ainda no momento de comunhão que teremos neste almoço, também logo mais, no nome de Jesus, na celebração da ceia do Senhor, é a oração que fazemos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Último aviso, amados, eu acho que ainda tem almoço. Se você puder, passe aqui, compre o seu almoço, colabore aí com a arrecadação de fundos para a obra da igreja, no nome de Jesus. Eu acho que é só, né, Fábio? Então, nosso tchauzinho para todo mundo. Tchau, gente! Deus abençoe!